Bem, com muito prazer, eu estou recebendo o senador Jorge Cajuru. Não vou apresentá-lo como político, porque político, primeiro, não é profissão, né? Político é um momento de passagem. Então, agradeço muito o senador Cajuru ter aceito o meu convite. Com muito prazer, acompanho ele dia muito. Inclusive no momento que ele era jornalista, no longo período, já continua sendo, depois em Goiás, toda aquela disputa política, acompanhei também distante, e aqui acompanhando, então fico muito satisfeito, agradeço muito a aceitação do convite, já encaixo uma pergunta para o senador Cajuru. E o que o senhor achou da designação do provável ministro, né, Cássio Nunes, para o Supremo Tribunal Federal? E encaixa uma segunda sobre o mesmo assunto. O senhor vai recebê-lo ou vai recebê-lo naquela peregrinação que eu acho meio patética, mas que os ministros fazem a cada senador? Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, quem agradece sou eu, Marco Antônio Villa, e todo o seu enorme público no YouTube. E, felizmente, num país onde não existe a liberdade de imprensa, e sim a liberdade de empresa, cabe a nós agradecer a existência da internet, que possibilita um jornalista e um historiador da tua história e da tua importância estar no ar, poder exibir liberdade todo dia e dar espaço a quem deseja falar, a quem gosta de falar e que, às vezes, na grande imprensa não tem essa oportunidade em função do relacionamento que existe entre a imprensa e governo. Infelizmente, o Brasil ainda é um país, eu não sei se você pensa o mesmo, onde fazer publicidade para o governo é como se o governo fosse uma cerveja, como se essa sua caneca aí fosse um café, fosse um patrocínio de banco, né? E governo não é cerveja, não é sorvete. No entanto, ele gasta bilhões de publicidade e exerce sobre os donos de veículos de comunicação o que nós sabemos, o que nós já passamos, eu já fui demitido ao vivo a mando de Aécio Neves, na Band em 2004. Então é difícil. A sua pergunta, ela é importante, todos que estão acompanhando, porque ela me traz a melhor recordação minha com quase 2 anos de mandato. Eu nunca lhe falei isso, mas falo aqui publicamente. Eu devo a você o meu melhor momento como senador na tribuna, quando, ao subir nela, eu apresentei todo um material que era exclusivo seu, de denúncia que o país não sabia, dos privilégios dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e aquilo viralizou no Brasil. Na internet chegamos a 12 milhões de alcance, desde quando você que foi o primeiro a apresentar aquele escândalo. E aí você lembra agora de quem é o assunto do momento, o novo ministro, né, escolhido pelo presidente Bolsonaro. Já deixei claro ao antagonista, em uma pergunta do jornalista Diego Amorim, que eu não vou receber o senhor Cássio Conká Nunes. Eu não tenho nada para falar com ele. Eu tenho que fazer uma sabatina correta, independente, sem revanchismo, no dia que ela for marcada, e tenho que puxar a sua história, saber quem ele é. E aí, por que eu estou me lembrando desse grande momento que eu vivi no Senado, sobre os privilégios abismais dos 11 ministros, desde a lagosta aos 4 vinhos premiados internacionalmente, aquilo que o Brasil inteiro ficou horrorizado, que já sabia através da sua denúncia e que tomou mais conhecimento nas redes sociais e no Senado Federal, porque nunca um senador usou essa sua denúncia, usou no bom sentido, ou seja, a repetiu na íntegra. E aí eu tomo conhecimento de quê? Que no TRF1, no julgamento dele na época, quando se tentou acabar com este contrato inaceitável do Supremo para bebidas e comidas, para as suas festas, os seus coquetéis, simplesmente ele aprovou
Muita gente não sabe disso, eu não sei se você sabia. Ou seja, ele concordou, ele passou a caneta e achou que isso era normal. Então, isso já é, para mim, difícil. Ao saber que tem uma esposa dele que trabalha em gabinete de senador, algo que também ninguém está falando, né? Ao saber da ligação dele, estomacal, talvez, porque haja estômago para suportar, com o Centrão, que ele é figura do Centrão, ele não é figura central, ele é figura do Centrão. Então, tudo isso tem que ser discutido. Você tem muito mais história do que eu e sabedoria política para lembrar que os ministros indicados por Fernando Henrique, por Lula, também foram criticados na época, que isso é normal. Só que, neste momento, nós não podemos demonstrar ao Brasil que estamos de joelhos e que o presidente escolhe quem ele quiser, como se fosse um jogador desconhecido numa convocação de seleção brasileira para a Copa do Mundo. Perfeito. Só lembrando, senador, que ao longo da história do Brasil republicano, o Supremo e a criação da República, só 5 indicações, justamente no governo Floriano Peixoto, que foram rejeitados, portanto, no século XIX. Isso. Dali para frente foi sempre aquela... Eu já vi, confesso ao senhor, pela TV Senado, sabatinas que eram tudo, menos sabatina, né? E tem de perguntar isso que o senhor disse. Em países presidencialistas, como no caso dos Estados Unidos, tem sabatinas que duram 1, 2 semanas. Afinal, todo senador tem de colocar as questões, né? Isso não é diminuir o indicado, isso é exercer o papel republicano de senador, né? Não, e você traz essa lembrança que eu comento com amigos, e eles falam, você está brincando, Cajuru. Falei, gente, a última vez que um nome foi reprovado, anotem aí a data, anotem o ano, e as pessoas ficam estupefactas, né? Não acreditam. Sim, foi assim mesmo e pronto. Sobre essa questão de receber, eu concordo com a expressão sua, é algo patético. Eu te informo e coloco o próprio Senado Federal ao seu dispor para confirmar se isto procede ou não. Eu devo ter sido o único senador que nunca recebi uma autoridade no meu gabinete antes de sabatina. Porque eu já sei que ele vai lá para falar bem dele, para fazer uma propaganda pessoal dele e para pedir o seu voto, que é secreto, que para mim devia ser aberto. Então, eu não vou recebê-lo. Eu tenho que conversar com ele ali, no momento da sabatina, e decidir o meu voto de acordo com o meu pensamento, com a minha convicção. O único que eu aceitei, Marco Antônio Villa, você deve ter conhecido, evidentemente, o avô dele, foi por consideração ao avô dele, porque eu vivi em redação de jornal, quando eu começava a minha carreira com ele, foi o neto do Roberto Campos, na presidência do Banco Central. Esse eu aceitei recebê-lo, você pode falar com ele que ele vai te contar. Eu falei para ele aqui, vamos rir, vamos brincar e vamos lembrar das frases maravilhosas do seu avô, um dos melhores frasistas da minha vida, que eu acompanhei. Ele começou a rir, e ele com os assessores, ficamos 1 hora conversando, terminou, ele falou, Cajuru, eu tinha que falar de mim, mas a audiência com você foi um stand-up comedy. Eu saio daqui feliz e rindo. Foi o único que eu conversei. Com mais ninguém eu vou aceitar. Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer como empregado público, Marco Antônio. Deixa eu lhe perguntar, senador, a seguinte questão. Pouco mais de 1 ano e meio no Senado. Como é que é a vida de senador representando um estado tão importante como o Goiás em Brasília? Como é a vida do senador? Ele é seduzido por propostas pouco republicanas, vamos chamar assim. O que é o cotidiano de um senador no Senado Federal, especialmente um senador polêmico no sentido de ser combativo, né? De colocar questões que são sérias no cotidiano da República Brasileira. Como é a vida de um senador como a sua em Brasília, nesse pouco mais de 1 ano e meio de mandato? Essa colocação, ela me dá uma oportunidade rara, porque até no começo da entrevista você falou, eu não vou apresentar o senador Cajuru, até porque senador parece que é uma profissão. Então, só para te garantir, e pode gravar, porque se no dia 1º de janeiro de 2027, Deus achar que eu ainda mereça estar vivo, termina o meu mandato, se no dia 1º de janeiro de 2027 você tomar conhecimento que eu
entrei para a reeleição, ou seja, que eu busquei a reeleição, você, por favor, me entreviste ou me chame de mentiroso, de canalha, porque eu estou dizendo a você que eu não ficarei de forma alguma. Eu só não renuncio, te juro pela minha mãe, aqui tatuada, a dona Zezé Birandeira, grupo escolar, que me criou com muita dignidade, com um salário mínimo naquela época. Por ela, eu não vou ficar mais do que o meu mandato e não vou sair agora. E gostaria, vou te falar a verdade, gostaria de sair hoje, se eu pudesse. Por quê? Por quê? Por quê, senador? Porque eu vou chegar rapidamente. Desculpe, mas desculpe. Sabe por quê? Tá. Porque, Marco Antônio Villa, é igual quando fala que você quer suicidar. Dá a impressão de covardia. Porque eu fui eleito para ficar 8 anos. Assim como eu acho absolutamente, quase que, não vou dizer um crime, mas quase que um erro primário, e um erro que não deveria ser aceitado no Brasil, alguém que é eleito para o Senado e 2 anos depois, como já 2 ou 3 aqui estão fazendo agora, saem e vão ser candidatos à prefeitura em suas capitais, ou daqui a 4 anos saem e vão ser candidatos ao governo. A maioria faz isso. Eu acho isso um desrespeito ao eleitor, porque você não combinou isso com ele. Você combinou com ele de cumprir o seu mandato. Eu vou cumprir. E o porquê? Eu nunca vou dizer, Marco Antônio, a Isto É até não foi correta comigo nesse ponto, embora eu ame a Isto É, porque foi a única revista brasileira que me deu espaço quando eu fui censurado e me colocou na capa, a censura voltou, mas houve um erro dela quando ela achou que eu generalizei na frase que o Congresso é um chiqueiro. Eu não disse isso. Eu disse, parte do Congresso é um chiqueiro. E desse chiqueiro eu não vou levar nem o cheiro. Então, esse 1 ano e quase 8 meses já foi um tempo suficiente para ver coisas que eu tinha certeza que existiam, mas eu não imaginava como elas aconteciam. As negociações, os privilégios, né, ridículos, como auxílio de alimentação. Eu vou num restaurante aqui, garçom, Marco Antônio Villa, me pergunta, senhor Cajuru, o senhor não quer a nota fiscal para pedir reembolso? Falei, claro que não, meu amigo. Isso é piada, auxílio alimentação. Estou aqui jantando, pronto, acabou. Né? E aí os outros auxílios que existem, todos os privilégios que existem e que ninguém consegue acreditar, e eles não acabam. Por que eles não acabam? Porque os senadores, os deputados não concordam. Eu apresentei um projeto de cortar na própria carne. Eu quase fui detonado. Agora, há pessoas boas, há senadores respeitados, com capacidade, com conhecimento, igual querer discutir direito constitucional com você. Então, eu tenho lá senadores que eu respeito. Agora, infelizmente, eu tenho que confessar, não vai mudar, mas Cajuru, as pessoas de bem precisam entrar, porque elas vão mudar. Mentira, não muda. Nenhuma pessoa de bem vai conseguir mudar. Você pode fazer a sua parte e deixar lá um legado, e principalmente não fazer daquilo a sua profissão e lá viver 30, 40 anos. Já que o senhor falou mudar, e o grupo Muda Senado, como é que o senhor avalia? O grupo Muda Senado chegou com esse, com esse nível de pessoas que eu acabei de falar para você, Marco Antônio Villa, e para o nosso público aqui, mundialmente na internet, pelo YouTube, grupo de gente que eu tinha admiração lá atrás. Então, era como eu ir para uma emissora e fazer um programa junto contigo, uma mesa redonda junto contigo. Então, eu sei da tua história, eu sei quem é você, e eu não iria ter nenhuma dificuldade. Por quê? Porque eu comecei a conversar com o Álvaro Dias, com o Lazier Martins, com o Oriovisto, com Leila, enfim, com pessoas novas e com pessoas antigas, mas com pessoas que os princípios são parecidos. Então, podem alguns deles não concordarem comigo, acharem que eu exagero ao ser o senador que não aceita nenhum privilégio, nem gabinete meu tem café de graça. Os funcionários que pagam café, porque gabinete para mim não é cafeteria. E o que se toma de café no Senado, Marco Antônio Villa, você não tem noção. A despesa anual de café é algo assim, é café, é chá, é cappuccino. Então, o respeito ao dinheiro público.
Eu posso até ser mais exagerado do que eles, mas a maioria também pensa assim. E principalmente porque nós vimos que o Davi Alcolumbre, ele não representava mudança coisa alguma. Nós tínhamos um Senado Federal com uma imagem que eu não sei se você concorda com ela, se ela é exagerada, mas o Senado era como uma capitania hereditária, o Senado Federal, né? No comando de Renan Calheiros. Então, o Brasil queria a saída dele e acabou ficando, pela desistência da Simone Tebet, que poderia ganhar a eleição, a desistência de Álvaro Dias, acabou ficando ele como nome do Bolsonaro, com total apoio do presidente Bolsonaro, essa é a verdade. E quando ele foi em Goiânia pedir o meu voto, ele, inclusive no telefone, colocou o presidente Bolsonaro para conversar comigo, que foi uma conversa tranquila, respeitosa, mas eu vi que ele era o candidato do governo. E 2 meses depois, nós percebemos que não mudou nada, que ele, aquilo que ele prometeu no discurso de posse, sobre CPIs, sobre pedidos de impeachment, sobre acabar o segredismo. Eu tenho um vídeo em que ele fala essa palavra. Aqui agora vai acabar o segredismo, né, quando nós queríamos voto aberto. Ele fez tudo isso, prometeu tudo e não cumpriu. E outra coisa, com todo respeito a ele como pessoa, porque eu não tenho nada pessoalmente contra ele, mas um preparo pequeno, certamente um homem que não leu O Pequeno Príncipe. Não vou nem chegar a Trotsky, nem a Dostoiévski, que aí é exagero. Mas um homem sem preparo, sem conhecimento, sem cultura, entendeu? Sim. Só com aquela capacidade de articulação política, de ficar até as 2 horas da madrugada para negociar com um senador ou com outro e tal. Isso, para mim, não me atrai. E tenho certeza que não atrai a maioria do nosso público. Então, não mudou nada o Senado. O grupo Muda Senado é para a gente tentar mudar de verdade, mesmo que não seja um candidato do nosso grupo. Nós temos respeito por um Espiridião Amin, por uma Simone Tebet. Nós aceitamos, rindo, um outro candidato com apoio do nosso grupo. Não tem nenhum problema com isso. Agora, continuar com o Davi Alcolumbre não dá, e a maioria massacrante da opinião pública tomou nojo dele. Pode fazer pesquisa com quem você quiser, na hora que você quiser. Hoje tem gente, Marco Antônio Villa, para concluir, pasme, hoje tem gente com saudades do Renan Calheiros, Villa. Essa é boa. Agora, eu ia lhe perguntar, senão, justamente que eu acompanhei a eleição ano passado, aqueles 2 dias, fevereiro, e toda aquela polêmica, a senadora Cátia Abreu, em certo momento, pega os documentos da mesa diretora e sai correndo, depois senta na mesa, não quer sair, aquela confusão, e o Renan Calheiros acaba retirando a candidatura em certo momento, e imaginava-se que isso justamente que o senhor bem colocou, que ele seria a renovação, era aquilo que passava durante aquelas 2 sessões e para quem estava acompanhando. Agora, ele quer permanecer como presidente do Senado, mas há um pequeno problema, a Constituição. Há uma pedra no caminho, diria o Drummond, que é a Constituição. E aí, o senhor, bem, eu vou perguntar o óbvio, é favorável a alguma PEC que permita que haja reeleição na mesma legislatura de um senador ou de um deputado, porque aplica-se também à Câmara dos Deputados? De forma alguma, fui o primeiro a assinar, a ser o contrário, respeitando os colegas pela apresentação da PEC. Agora, eu jamais assinaria essa PEC, porque, para mim, é descumprir. Eu nem vou usar a palavra trair, porque isso fere companheiros que, às vezes, até eu tenho boa relação. Mas vamos usar a palavra correta. Você está descumprindo algo que Ulisses Guimarães falou com toda a propriedade para o Brasil ouvir em 1988. Então, a reeleição foi a primeira proposta minha como senador, o fim da reeleição no Executivo, porque o presidente Bolsonaro falou isso na campanha dele. Muita gente, além de outros motivos, votou em Bolsonaro porque ele dizia que acabaria com a reeleição. E não, ao entrar, pelo contrário, ele já faz a campanha dele de reeleição desde o ano passado. É um direito dele? Tudo bem, mas é descumprir a Constituição. E no caso do Senado e da Câmara, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles fazem de uma forma muito mais rasteira do que o presidente Bolsonaro. Uma forma assim, na nossa cara, só não vê quem não quer, usa de qualquer argumento que você imaginar.
ou seja, de qualquer necessidade para convencer aquela pessoa, aquela figura, querem e não aceitam nem falar a palavra Constituição para eles, tanto que o presidente desrespeita as perguntas que foram feitas em plenário por mim inicialmente, depois pelo gaúcho, o senador Lazier Martins. Ele respondeu ironicamente que oportunamente ele falaria sobre isso. 4 vezes ele usou essa palavra. Então, virou uma coisa irônica, desrespeitosa, e, de repente, a chance que ele tem para conseguir existe. Nós estamos tentando fazer o contrário. A opinião pública para ele não tem importância nenhuma, né? Porque, meu Deus, como que você pode fazer algo sabendo que a maioria da população brasileira é contra a reeleição? E ficou decepcionada com o seu mandato, porque o senhor não cumpriu com nada. O senhor engavetou mais do que Geraldo Brindeiro na época de Fernando Henrique Cardoso. O senhor brindou todos os pedidos de CPI, o senhor brindou todos os pedidos de impeachment, o senhor brindou projetos extraordinários, como taxação de grandes fortunas. Tudo isso o senhor engavetou. Do outro lado, o Maia engavetou tudo que fosse contra banco. Aliás, o Rodrigo Maia, para mim, pode apurar aí, Marco Antônio Villa, eu creio que ele é dono de banco, algum banco privado chamado RM, Banco Rodrigo Maia. Eu nunca vi ninguém gostar de banco igual ele. Tudo que chega nele, que é contra banco, ele engaveta. Exemplo, redução do cheque especial nessa pandemia, nesse ano, para 30%, ele engavetou. Redução do cartão de crédito, que vai chegar a mais de 200%, nesse ano de pandemia, com quase 45 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. A questão de uma necessidade que todos no Brasil têm, que é aquela famosa no banco, que eu tenho até pavor dessa palavra, o empréstimo consignado. Nós também apresentamos um projeto, ele também não aceitou, ou seja, nada que fere banco, o Rodrigo Maia aceita. Isso nós conseguimos, pelo menos, aprovar no Senado. Temos que elogiar o Davi, que não engavetou. Só que na Câmara, o ano está acabando, né? Quem quiser fazer consignado já tem 4 meses para ele começar a pagar só depois de 4 meses. O ano está acabando e nós não vamos ter isso aprovado. Então, é muita decepção, uma atrás da outra. Por isso que eu te falei, você que lembra Gandhi e que certamente tem paixão pelo ser humano Gandhi dizia com propriedade: pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Essa é a verdade. É por isso que eu não vejo a hora de acabar meu mandato, Vila. Deixa eu lhe perguntar uma questão, senador Cajuru. O senador nasceu na região do Ribeirão Preto, Cajuru, vizinha Ribeirão Preto. Sempre teve uma presença muito grande, primeiro no interior, depois em São Paulo, né? Como é que foi a sua ligação com Goiás? Explica, por favor. Goiás, primeiro, foi por amor. É uma cidade Sim. de mulher bonita, você sabe disso, né? Assim como o Ribeirão Preto, assim como o Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Mas Goiânia, em especial, foi o primeiro grande amor da minha vida, e por ele eu ali fiquei. E ali esperei uma chance de ser dono do meu próprio nariz, quando o Silvio Santos acabou com o esporte na Copa do Mundo do México de 86. E eu fiz com o Silvio Luiz, com o Ciro José, com o Juca Kfouri, com uma equipe extraordinária na época. E aí nós, frustrados com o fim da equipe de esportes, porque o Silvio Santos não gostava de futebol, até para você rir o seu público. Quando falaram para o Silvio, olha, um bom repórter, ele é vivo, ele é esperto, ele pergunta tudo. Esse gordinho aí, ó, que você está vendo. Aí o Silvio olhou para mim, me viu, falou assim, não. Esse não, tira. Põe a Gretchen de shortinho, é melhor. Isso é para você ver o tanto que o Silvio gostava de futebol. Ele preferia, na época, a Gretchen do que o Cajuru. Mas então lá eu fiquei, graças a Deus, sem a Gretchen, mas depois ele colocou o Teobaldo. O Teobaldo era uma figura do programa Praça Nossa. Ele colocou para trabalhar comigo. Então o Silvio não estava nem com futebol. E depois ele botou o, infelizmente, falecido, querido Lombardi, que era o locutor dele, para narrar futebol, né? E o Lombardi narrava futebol, assim, quando entrava a bola na rede,
ele não conseguia gritar gol, ele falava, Cajuru, o que foi? Eu falei, foi gol, Lombardi. Ele gol! Então foram momentos maravilhosos, só que daí, de 86, eu voltei para Goiânia para casamento com a cidade, com a esposa, e daí a chance de ter a minha própria rádio, através de terceirização de horários na Rádio Difusora de Goiânia, e depois consegui a minha própria rádio, a Rádio K do Brasil, que na época eu tive demais uma gratidão eterna ao José Luiz da Atena, que me ajudou no começo, e quando a rádio foi caçada pelo Marconi Perillo, ela foi fechada por 11 vezes, o da Atena também me ajudou, junto com o Braga, amigo dele, e os dois pegaram a rádio pelas dívidas dela, e eu voltei a trabalhar em São Paulo. Então a minha ligação com o Goiás foi essa, e no futebol, a minha equipe chamada Feras do Cajuru, com autorização de João Saldanha, que foi morar em Goiânia e trabalhar comigo, João Saldanha foi para Goiânia trabalhar comigo, e o João Saldanha morando em Goiânia, fazendo a coluna dele do Jornal do Brasil, lá de Goiânia, por Telex, ele ia ditando para mim, e eu ia escrevendo, a irmã dele que está aí viva, a Sônia, sabe disso, e a equipe ficou muito forte, eu acabei fazendo ali um trabalho histórico, e ganhei, graças a Deus, a atenção do Estado pelas denúncias graves que eu fazia de um governador corrupto que chegou a parar na cadeia, e depois de 20 anos de comando dele, ele não esperava que chegaria em Goiás alguém para disputar a eleição com ele no Senado, esse alguém chamado Jorge Cajuru, que ficou em segundo lugar, empatado tecnicamente, e ele, Marconi, ficou em quinto lugar. E eu não tinha estrutura de campanha, só para você rir e terminar essa parte, a minha campanha era uma frase nas ruas, no final da tarde, lotadas, de Goiânia e do interior, eu num simples carro de som, eu gritava, quem é Cajuru na veia e Marconi na cadeia, buzina. A cidade inteira buzinava. E aí ganhei a eleição, Vila. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Senador. Tem certos estados que alguns políticos do estado, alguns governadores, não são muito conhecidos nacionalmente, ou não se sabe o que acontece. Há uma centralização até natural da cobertura, São Paulo, Rio, um pouco de Minas, um pouco do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará. Marconi Perillo, quem é Marconi Perillo? Inicialmente, desculpa falar, pode aparecer mais um processo, nenhum problema para mim, até porque processos de Marconi Perillo, de Gilmar Mendes, de João Dória, para mim são atestados de idoneidade. Tanto que do João Dória, o ministro Celso de Mello arquivou. O processo dele contra mim saiu na imprensa toda hoje aí. Então, ser processado por Marconi Perillo é um prazer. Eu o defino da seguinte forma, é um gangster, um homem capaz de tudo, capaz de mandar matar, como não matou, mas violentou a minha ex-esposa. Isso eu tenho provas. Na época, Juca Kfouri, José Luiz da Atena, Galvão Bueno, Ivan Lins participaram de tudo isso comigo, porque eu estava em Gold Coast, na Austrália, em 2000, no dia 21 de setembro, e ela foi violentada às 10h20 da noite, amando desse Marconi Perillo. Um homem desse não é ser humano, porque isso nem na máfia acontece. Portanto, a princípio, eu o defino com esse adjetivo, um gangster, capaz de tudo. Se você entrevistar o governador Ronaldo Caiado, ele te entrega documentação assustadora do que ele foi capaz de fazer em 20 anos no estado de Goiás, com perdões fiscais bilionários, enfim, com sociedade, com empresas multinacionais que chegaram em Goiás e não geraram nem 50 empregos, para lá foram apenas pelo famoso perdão fiscal. Então, ele realmente é o que há de pior. Isso, Marconi Perillo, pelo menos aqui no Senado, eu ainda não vi igual. Tem gente boa, tem gente ruim, mas gente como ele, da laia dele, não. Ele não tem limites. Tanto que ele foi, depois de expulso de Goiás, porque ele não pode nem entrar em Goiânia, ele não pode nem andar na rua livremente, como eu ando em qualquer lugar, bar, restaurante, estádio de futebol. Ele foi parar onde? Foi parar, infelizmente, em São Paulo, com o João Dória. João Dória, a quem ele
patrocinou, o governo de Goiás patrocinou a campanha do João Dória. Ou seja, isso é crime, não sei se você tem conhecimento disso. Não, Aqui não. eu te mando o documento para você. Ele, Marconi Perillo, patrocinou o Gilmar Mendes com palestras jurídicas, oferecimento do governo de Goiás, no total de 9.700.000. Eu tenho tudo isso documentado para te entregar a cópia a hora que você quiser. Então, assim, escândalos um atrás do outro, e infelizmente Goiás, um estado lindo daquele, atrasou 20 anos e o Ronaldo Caiado acabou pegando uma bomba na mão dele, e depois do segundo ano da sua administração ainda veio a outra bomba imprevisível para mexer mais com a administração dele, que se chama coronavírus, né? Senador, partido no Brasil é um problema, né? Especialmente de forma mais recente. Estava falando hoje de manhã com um político brasileiro de longo curso aí, ele me disse, olha, não há ideologia, ele falou, cada um tem o seu projeto pessoal. Isso ele me disse, isso em off, não vou dizer o nome dele, mas ele de manhã ele falou, ó, projeto é tudo projeto pessoal, ideologia é zero. Como é que foi a sua vida com os partidos políticos brasileiros? Bom, foi muito bom esse assunto você colocar. Por quê? Primeiro, merecia para mim prêmio de reportagem. Foi uma aula, a entrevista que eu vi e revi, que você fez com o Raul Jugman. Foi realmente algo sobre a Amazônia que todo mundo teria que assistir. Prêmio de reportagem, uma entrevista assim impecável, e eu confesso a você, eu não era admirador do Jugman, e fiquei impressionado com suas posições. Ele falou para você sobre o Congresso, o que o Congresso brasileiro deveria ser. Ou seja, o Congresso tem mais responsabilidade do que o presidente da República nas coisas maléficas que acontecem no Brasil. O Congresso tem que entender que os lobbies continuam existindo contra o país, não acabaram, estão lá. O toma lá da cá não acabou, ele ainda existe, tanto que voltou a existir na própria mídia um Roberto Jefferson, né, a figura chamada Centrão. Então, é muito difícil você falar assim, não, mas esse partido é diferente. Não é. Diferentes são os ideais que cada homem tem no seu partido. Eu sou do Cidadania, né? Eu tenho uma simpatia pelo Roberto Freire. Para mim, é um homem que tem ideais. Penso isto dele. Agora, eu não posso dizer que todo partido é assim. Eu antes estava no PSB, um partido também histórico, desde Miguel Arraes. Só que hoje é um partido que não admite você nem conversar com o presidente da República. Eu tive que sair do partido simplesmente porque eu fui agradecer o presidente por ter sancionado um histórico projeto criado por mim, que é a prevenção do diabetes via SUS gratuitamente no Brasil inteiro. Porque em Goiás eu consegui criar 2 centros diabéticos, um em Goiânia e outro em Rio Verde, com direito a atendimento desde ao pé diabético até a cirurgia bariátrica e a cirurgia diabética, aquela que o Faustão fez, que o Romário fez, tudo gratuitamente. Então, eu não podia nem agradecer ao presidente, meu Deus. Aí é uma estupidez, né? Aí, oposição é uma coisa, né? Posição é outra coisa, independência é outra coisa. Então, essa história de partido, ela realmente é triste. O Raul Jugman falou, inclusive, sobre a Amazônia na entrevista contigo, que o Brasil nunca teve, e isso é grave, eu tenho certeza que você vai repercutir isso muito ainda com outros entrevistados. Ele falou que o Brasil nunca teve um projeto para a Amazônia. E nunca teve mesmo. Sim. E o Brasil não pode querer desrespeitar as pressões externas. Elas vão continuar existindo pela importância da Amazônia. Né? Então, não tem como discutir um assunto desse. Ele foi feliz em todos os pontos, em todas as suas colocações e seus questionamentos, e eu só estou me lembrando dele, não só pelo conteúdo da entrevista e do tema, que é importantíssimo e que é factual,
porque para mim ali ele quis responder essa sua pergunta. No Brasil não existe partido, existem poucas pessoas com ideal. A coisa partidária, ela infelizmente é muito chula, ela é de um nível bem baixo. Deixa eu lhe perguntar, indo para o final da entrevista, para não ocupá-lo, senador, a questão bem, o Senado, vamos ver o que vai acontecer, se vai ter uma interpretação atípica do regimento e da Constituição, a gente não sabe, mas o Grupo Muda Senado apoia algum candidato? Ou já tem algum candidato? Ou estabelece princípios para um candidato do Senado? Isso é algo importante, né? Porque, afinal, muitos não sabem a importância que o Senado é mais do que até a Câmara dos Deputados. O Senado aprova os embaixadores, né? Os ministros do STJ, do STF, as questões de impeachment, que em certo momento o senhor disse. Como é que fica? E um presidente, se quiser fazer que a casa não ande, não anda, ele engaveta tudo. Então, qual é a importância de ter um candidato identificado com essas questões que o senhor tão bem resumiu aí? Marco Antônio Villa, rapidamente voltando a uma frase do Raul Jungmann, o Brasil não pode fingir que não existe o problema da Amazônia, correto? Então, só parafraseando ele, nenhum grupo político pode fingir que ele não tem o seu candidato preferido. O Senado hoje só tem um grupo, que é esse grupo Muda Senado, com reuniões constantes de 17 a 20 senadores. 2 saíram. Nessas reuniões, eu fui o primeiro a colocar, inclusive, o meu nome. Falar, gente, eu vou colocar o meu nome e depois eu retiro, porque tem nomes melhores do que o meu, mas pelo menos eu quero entrar para que haja o outro lado, para que não fique a mídia só alimentando o que o Davi Alcolumbre fala e quer falar. Porque pelo menos se entrar um outro candidato, a mídia honesta, ela vai ter que ouvir os dois lados. Foi a minha proposta em uma das nossas reuniões. Alguns concordaram, outros não. Chegamos à conclusão, e eu concordei com a maioria, de que ainda não é a hora certa de lançarmos um candidato, porque, de repente, a gente pode se unir a uma outra candidata ou candidato. E aqui eu te dou os dois nomes em primeira mão. No MDB, que tem um racha, o nosso nome seria o da Simone Tebet, perfeito? E no PP, onde também existe um racha, o nosso nome seria o de Espiridião Amin. Não havendo esse acordo, porque ele seria importante em função do volume de votos que alcançaríamos, aí do nosso próprio grupo terá que sair um nome. Eu tenho o nome do Álvaro Dias como o melhor. Eu faço pesquisas nas minhas redes sociais, claro, fica o meu nome em primeiro lugar, mas não vale porque o meu nome é suspeito, porque a rede social é minha. Depois do meu nome vem quem? Vem Álvaro Dias. Depois do Álvaro Dias nas pesquisas minhas, com milhares de seguidores, vem Espiridião Amin. Depois vem Simone Tebet. E pasme, aí vem o nome de Davi Alcolumbre com 1,32% dos votos. Ou seja, é uma rejeição que nós não temos condições de imaginar se existe alguém já na história do Senado com essa mesma aceitação, no caso, rejeição. Bem, eu queria agradecer muito aí ao senador Jorge Cajuru, até antes da entrevista, conversando com ele aqui pelo Skype. Eu falei, sempre eu acompanhei muito, inclusive quando ele fez a referência à Copa de 1986, lá no México, acompanhei tudo aquilo e a desclassificação do Brasil, lembrar o jogo Brasil-França, 1-1, tudo aquilo, né? Os pênaltis, né? Se aquela bola do Zico tivesse entrado, a história teria... o Careca seria o artilheiro da Copa, o Brasil campeão mundial, né? E a história seria diferente, né? Então, sempre acompanho muito, e essas disputas em Goiás, que eu sei que não é fácil, porque outro dia, uma vez eu estava no interior de São Paulo, num debate que tinha muitos jornalistas, um deles levantou o braço e falou assim, olha, professor, eu admiro o senhor, tal, que é oposição,
mas é mais fácil ser oposição em São Paulo do que numa pequena cidade do interior. Ele falou, o senhor não sabe que eu sofro, eu encontro o prefeito na missa, no mercado, na escola, quando eu vou pegar meu filho, não é fácil ser oposição aí. Então, eu justamente agradeço muito e sei que o seu trabalho aí não é fácil, esse trabalho combativo, em defesa das suas ideias, do seu princípio da democracia. Afinal, democracia é a convivência de contrários, né? Muito obrigado, então. Olha, eu que tenho que agradecer, e quando falo tenho, porque isso não acontece, não é toda hora, e falo com prazer, sou o único senador goiano a ter tido uma oportunidade de ficar por esse tempo, são 17h41 aqui em Brasília, ao seu dispor, conversando tudo ao vivo, com essa liberdade, aprendendo dos seus questionamentos, e se você permite, como forma de agradecimento, eu queria fazer uma pergunta pela sua história, porque antes de jornalista, Marco Antônio Villa é historiador, e raro. Então, eu queria te fazer uma pergunta, porque alguns colegas falam, Cajuru, não faz esse exagero. A minha pergunta é simples, por que eu fico triste aqui na política e não quero continuar nela? Marco Antônio Villa, na sua opinião, no mundo de hoje, você concorda com a frase que nem Jesus Cristo é de graça? Bem, no Brasil custa caro Jesus Cristo, porque o que eu vejo de gente dizendo de forma hipócrita, são aqueles sepulcros caiados, né? Os vendilhões do templo, e no Brasil isso é um escândalo, né? Inclusive é uma questão, senador, que eu sempre falo, conversando com amigos, a importância de lembrarmos a Constituição. Nós somos um Estado laico. Não é um Estado antirreligioso, ao contrário, é um Estado plurirreligioso. Quer dizer, todas as religiões elas são iguais, têm direito de professar, cumprir, dentro, claro, do ordenamento legal, mas nós somos um Estado laico e que, infelizmente, ao longo dessa Constituição de 1988, o poder vem se esquecendo por razões puramente eleitorais oportunistas, não é por razões de fé, né? Infelizmente, né? Eu te fiz essa pergunta no final da entrevista, porque eu fico imaginando o seguinte, qual vai ser a opinião do Marco Antônio Villa se daqui um mês ele souber que o senador Jorge Cajuru mudou de lado e agora vai apoiar Davi Alcolumbre? O almoço foi de graça? O almoço foi de graça? Foi por amor? Não? Foi por real? Essas mudanças repentinas da política brasileira, elas chamam atenção, e a gente sabe, é aquela velha história do Roberto Cardoso Alves, né, do Robertão, né, que usava mal o São Francisco de Assis, dando o que se recebe. Infelizmente, essa a triste prática, mas tem de mudar, né? Eu acredito, senador, que com a combatividade, por exemplo, do Grupo Muda Senado, isso tende a alterar. Se não, se a gente não vê a perspectiva de mudança, puxa vida, então é melhor a gente ir embora do Brasil. Embora do Brasil nós não vamos, porque nós nascemos aqui, vivemos aqui, vamos morrer aqui, né? E então temos de apontar, agora, batalhar pela mudança. Não é só... E acho que o Grupo Muda Senado, acho que faz esse papel de forma exemplar, né? Agora, não é fácil, vai ter muitas derrotas, mas vai chegar uma hora que a roda de história vai se movimentar, né? E a gente vai ganhar, e a gente ganha o jogo. Se Deus quiser. E quando eu falo que sair da política depois do meu mandato, é porque já estarei em 2027, com 66 anos de idade, eu sou diabético, hipertenso, então com 66 anos, quase 67, eu acho que eu devo priorizar a minha saúde, viver quietinho no meu canto, né, com a mulher que eu amo, e dizer para ela toda hora eu te amo, como dizia Shakespeare, até porque pode ser a última vez, então não custa nada dizer para as poucas pessoas que você ama, eu te amo, e ali eu quero continuar, eu quero ter um espaço igual você tem, por exemplo, né? Claro, ter um espaço hoje na internet, num horário como você está fazendo esse programa, mesmo você não sendo político, você pode contribuir, você pode fazer o seu papel, que é o que você faz, você contribui com a sua opinião, com a sua posição, né? Com os seus questionamentos, com as suas cobranças. Então, eu não largarei a política, mas eu não serei mais político, ou seja, não receberei mais. Graças a Deus, eu abri mão de todos os privilégios. Você pode entrar no portal de transparência do Senado e colocar Jorge Cajuru. Se aparecer um centavo lá, você pode pedir a minha renúncia. Não aceitei porque eu não preciso, graças a Deus. Sim. Então, quando terminar o meu mandato, eu também não precisarei. Porque, para mim, dinheiro é menos. Eu vivo com muito pouco, e esse pouco Deus me deu em dobro.
Muito obrigado mesmo de coração, Marco Antônio Villa, por esse espaço, que com a sua permissão nas minhas redes sociais eu vou querer também que o público saiba, porque não é toda hora que a gente é entrevistado por um homem com as suas qualidades morais, intelectuais e profissionais. Que Deus te abençoe e que dê saúde a você e a sua família. Amém. Amém a todos nós, então. Muito obrigado, senador.